Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido amigo, amiga, nós estamos mais um santo celebrando hoje, trazendo à memória do nosso conhecimento um belíssimo santo brasileiro, o primeiro santo canonizado legitimamente brasileiro, natural da nossa terra, né? A terra do Brasil. E os outros, sim, Madre Paulina, Santa Paulina, sim, são santos, mas naturais da Itália, natural da Itália. Então, Frei Galvão, ele é genuinamente brasileiro. E hoje nós queremos conhecer um pouco a sua história, a sua vida de forma breve nesse vídeo. Você que nos acompanha pelo canal do nosso Santuário São José, pelo Facebook, assim a gente vai conhecendo a vida dos santos e nos inspirando a viver à medida que eles viveram, né? Os santos são homens e mulheres, como eu disse anteriormente, de carne e osso. Não são anjos que caíram do céu, que vêm aqui na terra, não. Viveram como nós. Comeram feijão com arroz todos os dias, buscaram a vida de santidade, porém seguiram o ensinamento de Jesus. Buscaram viver aquilo que Jesus ensinava e se santificaram. E para nós, tornam-se um exemplo para nós. Então, Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, aqui do ladinho, ele nos inspira a viver uma medida de Jesus. Qual é a medida, Padre? A pobreza, a caridade. Ele nasceu por volta de 1739, né, lá em São Paulo, viveu uma vida normal, cotidiana, sentiu uma inspiração profunda para a vida religiosa e naquele período colonial do Brasil, né, haviam somente duas grandes congregações no Brasil, os jesuítas, que cuidavam dos colégios, e os franciscanos. Então eram as duas grandes congregações naquele período colonial. E Frei Galvão, né, Santo Antônio de Santana Galvão, ingressou na ordem franciscana e ali cresceu, estudou na Bahia, estudou as disciplinas eclesiásticas, a filosofia, a teologia, santificou-se pelo estudo, ordenou-se sacerdote, voltou para São Paulo e lá em São Paulo começou um trabalho belíssimo junto aos perseguidos, junto aos escravos, junto aos pobres e às mulheres. Então São Paulo, imagine São Paulo 400 anos atrás, como era, né, a dimensão social da cidade de São Paulo. E lá naquele local, né, aquela selva, hoje é selva de pedra, né, mas naquela época, naquela selva, com aquele vilarejo de São Paulo, recém-chegando, portugueses, escravos, ali Santo Antônio de Santana Galvão anunciou o Evangelho. Ele é considerado o patrono da engenharia civil, considerado também o patrono dos pedreiros, dos encanadores e eletricistas. Então essas são aí a sua proteção com essas profissões. Santo Antônio de Santana Galvão, ele se distinguiu por alguns méritos. O primeiro é a bilocação. O que significa isso, Padre? Então, Santo Antônio Galvão estava aqui, nesse ambiente, e ao mesmo tempo estava em outro ambiente, né? A sua imagem, a sua pessoa estava lá também em outros ambientes. Contam relatos que ele estava na cidade de São Paulo, ali, junto com as irmãs, que ele fundou uma congregação também, e estava atendendo doentes em vilarejos longes. O que é isso, né? É o dom da bilocação. Alguns santos existem esse dom da bilocação. Então estão em vários lugares ao mesmo tempo. Não me pergunte como isso, mas é uma graça de Deus. Então eu atendi um doente através da confissão e estava lá ao mesmo tempo ajudando as irmãs na cidade de São Paulo. Então alguns relatos. O governador de São Paulo, na época, queria expulsar Frei Galvão da cidade. Por quê? Porque ele estava incomodando na cidade. Eu estava anunciando o Evangelho, buscando a conversão da população, buscando pregar a verdade, os valores cristãos, e o governador de São Paulo quis expulsá-lo da cidade. Expulsou o Frei Galvão, ele foi, né, para a cidade ao lado e a cidade inteira foi diante do palácio do governador e ali bravejou dias em acampamento diante do palácio do governador. Por quê? Para que o governador voltasse atrás e permitisse a entrada de novo de Frei Galvão na cidade.
Então veja, é um santo que começou a mexer muito com a religiosidade popular daquela gente. Um santo que anunciou Jesus Cristo. E ele nos inspira isso, a viver como Jesus nos ensinou. A tal ponto que ele fundou uma congregação chamada as Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que atendiam principalmente as mulheres que viviam, né, sobre a pressão nos casamentos, viviam sobre a separação, viviam, né, desquitadas. Então ele atendeu essa gente naquele período lá. E muitas mulheres recorriam a Frei Galvão devido à esterilidade, então não podiam ter filhos. E Frei Galvão desenvolveu uma oração pedindo a Deus que concedesse o dom da gestação às mulheres. A tal ponto que a sua oração ficou famosa que ele desenvolveu uma pílula, né, chamada um remedinho que as mulheres tomam. Né? O que é essa pílula? É a oração enroladinha, né? As irmãs hoje que fazem, enrolam e as pessoas tomam, fazem a novena, né, de Frei Galvão, fazem esse momento orante e tomam essa pílula. Ela é curativa, então cura a esterilidade, né, mediante a fé, mediante a oração. E o padre trouxe aqui para vocês verem também, né, existem essas pílulas, elas estão aqui, né, contidas, e lá no santuário de Frei Galvão, né, eu visitei recentemente, então eu adquiri essas pílulas, né, aqui na matriz nós temos na igreja. Se porventura alguma mulher que esteja assistindo deseje fazer esse momento de oração, pedir uma graça, né, Frei Galvão, ele é o patrono da vida e ele nos ensina isso, a viver, né, valorizando a vida sempre, em todos os momentos. Então essa pílula você toma ela, né, um remedinho, faz um momento de oração e Frei Galvão atende. Né? Padre, é tão simples assim? A fé nos faz florescer um desejo de mudança. A fé nos potencializa a nossa capacidade e ao mesmo tempo me concede uma graça. Então Frei Galvão, ele é belíssimo porque ele nos ensina isso, a viver valorizando a vida. Né? Fundou essa congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, lá em São Paulo, e hoje elas cuidam lá do Mosteiro da Luz, trabalham lá em São Paulo, ajudando os mais pobres, os mais carentes. Frei Galvão nos inspira isso, gente, a ser um santo que vive com o ensinamento de Jesus, atendendo confissões, buscando ajudar os pobres. Quantos pobres nós conhecemos que precisam da ajuda, da nossa ajuda, né? Da nossa caridade? Não somente a caridade material, mas a caridade do amor, do carinho e do perdão, que isso também é caridade. Orar pelos nossos amigos, orar pelos pobres, orar pelos inimigos é um ensinamento de Jesus. Frei Galvão nos inspira isso. Aliás, Frei Galvão foi canonizado recentemente, né? Lembram-se, o Papa Bento XVI veio ao Brasil em 2007, mais exatamente no dia 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI veio ao Brasil e lá no Campo de Marte, lá em São Paulo, ele canonizou Frei Galvão, né? Dizendo para toda a igreja que esse homem brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, é um exemplo de caridade, é um exemplo que buscou viver o Evangelho para toda a igreja. Inclusive, gente, é a única canonização fora do Vaticano. Sabe que as canonizações são feitas somente lá no Vaticano. E o Papa Bento XVI concedeu ao Brasil essa graça de canonizar aqui no Brasil o santo brasileiro. Por isso, você tem devoção a Santo Antônio? Comece a ter. Né? A gente chama ele popularmente, chamando ele de Frei Galvão, né? O nome completo é Santo Antônio de Santana Galvão. Possa, nesse vídeo de hoje, se inspirar na vida desse homem que buscou os mais pobres. Nós possamos buscar os mais pobres aqui na nossa paróquia, no nosso santuário e dar o conforto espiritual, conforto material. Eis a missão de todos nós, inspirados em Santo Antônio de Santana Galvão. Você, mulher, que deseja também ter um filho, né, gestar uma criança, confie em Frei Galvão. Venha aqui na secretaria buscar também, né, esse papelzinho, esse folhetinho que explica um pouco sobre a devoção a Santo Antônio e ao mesmo tempo você recebe essa pílula, aqui são 3, né, esse remedinho para você buscar a gravidez. Deus te abençoe, que Santo Antônio de Santana Galvão nos inspire sempre mais a viver conforme Jesus. Amém? Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae
tu creasti pectora. Olá, querido amigo paroquiano, paroquiana, você que nos acompanha, segue a página do Facebook do nosso santuário São José aqui no Capão Raso. O padre mais uma vez lhe convida a ativar o sininho das notificações lá no Facebook, ativar o sininho das notificações lá no YouTube e também no Instagram. Nós temos aí as plataformas digitais do nosso santuário, belíssima, o Facebook, o YouTube, o Instagram, e gostaria que você também compartilhasse essa ideia. É uma maneira de evangelizar, Padre, é uma maneira que eu tenho encontrado para chegar até aqueles que precisam da mensagem de Jesus. Então, pelo Facebook, há um grupo de pessoas que acessam, o Instagram, outro grupo, o YouTube, outro grupo. Seja um compartilhador dessa ideia, compartilhe essa ideia de evangelização pelo Facebook, Instagram e aí o nosso YouTube. Deus os abençoe.